Amém. Graças a Deus. Meus amados, mais uma vez chegamos ao final da primeira parte, do culto, que é aquele momento de louvor. Aquele momento de louvor e palavra também, Tem palavras grandes. Então as palavras que foram ditas aqui hoje dá para salvar o mundo todo, o mundo inteiro. Então, os irmãos, nós estamos na Assembleia de Deus Jesus para Todos, aqui em Bom Jesus da Selva, no culto do ensinamento da palavra, que é todas as sexta-feiras. Toda sexta-feira a gente tem esse culto com uma boa palavra. Hoje nós estamos com um horário bem adiantado mesmo, falta praticamente 18 minutos, e eu vou ter que estourar um pouquinho o horário, chegar pelo menos às 9h05 da noite, para poder trazer um pouco desse ensinamento que eu separei nessa noite para nós. Bom, meus amados, a igreja ela é uma entidade santa, ela é uma faculdade onde ensina as pessoas a ir para o céu. O menor cargo que nós pensamos que temos na igreja ainda é muito maior do que o prefeito da cidade, que o governo do estado e que o presidente da república do nosso país. Somos muitíssimo importantes para a obra de Deus. Eu quero que os irmãos nessa noite acompanhem comigo um texto que eu separei nessa noite, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu quero que os irmãos leiam todos junto comigo. Aleluia! Louvado seja Deus. O tema separado é obreiro aprovado por Deus. O tema é obreiro aprovado por Deus. Pode estar tranquilo, caçado, os manícios não estão caçando ainda. 2 Timóteo, o irmão Raimundo já encontrou? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Essa foi a segunda carta que Paulo escreveu ao jovem Timóteo, ainda jovem, mas ao obreiro e dos bons, viu? E dos bons, na casa de Deus. O tema: obreiro aprovado por Deus. O irmão ainda está em educação, Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Irmão, na igreja, toda vez que é mencionado ler a palavra de Deus, a gente se coloca de pé, E assim aqueles recém-chegados na igreja vão aprendendo com isso. O obreiro, de maneira que um obreiro pode ficar sentado na hora de estar lendo a palavra, não pode, Para falar com Deus tem que se colocar de pé, E ainda mais que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, então muita reverência. A não ser que a pessoa tenha algumas limitações, não tem problema, você tá. Deus sabe das nossas limitações. Doutor, irmão, está procurando, calma. Não, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Encontrou, Todo mundo está ligado, Irmão Raimundo, a irmã Nice, irmão pastor Edilson. Vamos ler? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Amém? Procura se apresentar-te a Deus, não é o homem. O homem a gente pode dar um dinheirinho, alguma coisa, e ele facilitar as coisas. Apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que anda de cabeça erguida e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Deus maravilhoso. Mais uma vez, Senhor, estou aqui com essa responsabilidade de trazer essa palavra tua. A palavra não é minha, a palavra é sua.
usa nessa noite esses poucos minutos que aqui estou e prepara o coração daqueles que aqui estão nessa noite, Pai, e aqueles que estão acompanhando pela internet, que a palavra possa penetrar no íntimo da tua alma e no fundo do teu coração. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Glória a Deus, né? Maravilha. Então, o apóstolo Paulo escreve na segunda carta ao jovem Timóteo. Timóteo era já pastor de igreja, ainda jovem, menos de 40 anos. Não pesquisei a idade dele aqui, eu gosto muito de falar, mas ele era muito jovem. E Deus, através do apóstolo, o apóstolo Paulo, através de Deus fala com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo escreve essa carta ao pastor Timóteo, dizendo: procura te apresentar a Deus aprovado, que não seja um obreiro, um obreiro que seja um obreiro que não tenha vergonha de manejar a palavra da verdade. Eu sempre falo, meus amados, nós obreiros, nós servos de Deus, quando fala em servo, está falando também de servo. A Bíblia fala mais de homem, mas quando fala do homem, está falando da mulher, que a mulher também é uma pessoa viva, do mesmo jeito, do mesmo caráter, do mesmo jeito. Nós temos que ser a palavra de Deus escrita em nós, pelos nossos atos. Quando nós passarmos no lugar, alguém olhar e disse: vai passando ali o irmão João, um homem abençoado por Deus, um homem que guarda a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que é inevitável o escândalo. É inevitável. Já começou logo no início. Mas ai daquele por quem veio o escândalo. Quer dizer, o obreiro, ele não pode ser um canal de derrota para as pessoas que não nos assistem. O obreiro é uma carta aberta. O obreiro é uma cidade que está edificada sobre o alto mais alto onde você mora. O alto maior da tua cidade, você está lá em cima. O estado, o país. E o obreiro é o sal que tempera a terra. E se o sal ser ruim, vai ser pisado pelos homens maus. Imagine um servo de Deus, uma serva de Deus, maltratado por alguém que nem conhece e nem respeita a palavra de Deus. Imagine nós ser repreendidos por uma pessoa que não quer saber de Deus, e nós ser repreendidos por essas pessoas. Aí não, o diabo gosta disso. E nós não somos instrumento do diabo, nós somos instrumento de Deus. Nós somos a arma de Deus. Aleluia. Quando nós abrimos a Bíblia para nós ler, nós não estamos lendo um livro como o outro. Se diz por aí, a pesquisa diz que o livro ainda, a Bíblia Sagrada, é o livro mais vendido no mundo ainda hoje. Mas a Bíblia não é só um livro, é um conjunto de livros. Nós não vamos chamar isso de um conjunto, uma biblioteca de livros. Como tem muitas pessoas que montam nas suas casas uma biblioteca, lá é uma partilheira cheia de livros. A Bíblia é a palavra de Deus. É muito mais do que uma biblioteca, é muito mais do que um livro. A Bíblia é a palavra de Deus. É a boca de Deus falando com o homem e com a mulher que quer morar no céu. Que quer morar no céu. Deus deixou nós livres. Nós podemos escolher o que nós quisermos na nossa vida. Qualquer pessoa também pode viver, pode fazer o mesmo, escolher. Agora,
devemos ser inteligentes, que só existem dois caminhos. Se nós escolher o caminho errado, nós vamos parar no inferno. E nós não somos instrumentos de morar no inferno. É um lugar que não agrada a nós, e que não agrada a ninguém, é o inferno. O lugar que agrada a população do Brasil, a população do mundo morar no céu. Foi por isso que Jesus foi enviado à terra, para resolver essa situação, para falar disso, do céu. Jesus não veio aqui se apresentar, porque era um homem até chamado de pouca aparência. Nasceu numa região pobre, a tua família era pobre, não era um homem, vamos dizer, conhecido, um astro, não. Ele veio, nasceu de mulher. O apóstolo Paulo disse para que ele fosse a nosso irmão, e nós desse testemunho nessa noite, que é capaz de vencer toda a tribulação, mesmo sendo filho de mulher. Aleluia! Jesus veio preparar uma igreja para ir morar no céu. Aleluia! Eu não sei, eu acho que eu vou ficar na introdução, não tem problema. Não tem problema não. Outro dia eu falo de novo, outro dia eu falo de novo, outro dia eu falo de novo. E nós, o que é que nós temos que fazer, meus irmãos? Todos nós, que não tem ninguém mais bonito que o outro, nem mais importante. Nós temos que sentar para aprender. Porque se nunca nós sentar para aprender, nós nunca vamos se levantar, se colocar de pé para ensinar. Primeiro aprender, depois ensinar. Aleluia. Eu me lembro, vou falar aqui rapidinho, você é bom, ensina bom para isso. Eu congregava na Madureira, no campo de Imperatriz. O campo era grande naquele tempo. O campo ia no estado do Pará, Tocantins, Piauí, todo o estado do Maranhão. Então tinha 100 e tantas congregações. E quem era presidente da igreja do campo era Domingos Eduardo, um promotor de justiça. Qual é a função do promotor? Acusado. Imagine uma pessoa ensinando na igreja. Imagine quando eu apanhei nessas reuniões. Porque o homem era formado promotor de justiça, concursado do Estado. Então ele batia mesmo, mas aquelas pancadas que o pastor Domingos Eduardo me dava em mim, dava em todos os obreiros, salvou a minha pele até hoje. É por isso que eu não saí da igreja, porque toda vida que eu vou sair eu disse: epa, se for para o outro lado é pior. Se for para o outro lado é pior. Lá que é. Então fica do lado de cá. O crente não pode ser exaltado, o crente tem que ser humilde, o crente tem que ser obediente, o crente tem que aprender a ouvir a palavra, senão nunca ele vai falar a palavra. Então o crente tem que ir aprendendo com os outros. Você fala uma coisa aqui na igreja, eu aprendo com você, eu falo outra, você aprende. Nós vamos se aprendendo com os outros, porque o Espírito Santo que está em mim está no irmão João, está na irmã Ilza, está na irmã Noemi, está na minha mãe Maura, está na Nice, está aqui no irmão Raimundo, está no pastor Edilson. O mesmo Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo fala uma palavra aqui muito importante. O jovem pastor Timóteo dando um conselho sobre como o verdadeiro obreiro de Deus em tempo de confusão. Aprenda uma coisa aqui: obreiro é corpo de bombeiro. Ele usa um extintor. O obreiro não pode andar com fósforo, vamos dizer, fósforo ou isqueiro para acender fogo. A meta do obreiro é apagar fogo mau. O obreiro não é formado, como tem muitos por aí fazendo aí, está fazendo errado, para julgar. Eu não posso julgar você, você não pode me julgar. Quem vai me julgar é Deus, e é Deus que vai te julgar. O obreiro é para aconselhar, manejar a palavra da verdade, e que ele seja um espelho dessa verdade. Olha como aquela mulher, né? Olhou para Eliseu e disse: marido, eu sempre vejo esse homem passando aqui na frente da nossa casa, na nossa fazenda, quase todos os dias, e Eliseu sempre passava ali.
vejo que é um santo homem de Deus. Eu estou falando de pessoa incrédula, viu? Aí, vamos convidar ele para tomar um cafezinho conosco? Aí convidaram ele, conversaram, fizeram um quartinho para ele, botaram uma cama lá, um candeeiro, umas coisinhas. Toda vez que a Eliseu passava, encostava ali e pernoitava ali. É assim a tua caminhada, é assim também a minha caminhada. Nós temos que ser convidados para entrar nas casas das pessoas, pelo nosso comportamento, pelo nosso testemunho. A maior mensagem não é, às vezes é essa que eu estou pregando aqui, a maior mensagem é eu mesmo, é você mesmo. Você é a mensagem de Deus. Aleluia. Então o apóstolo Paulo ensina ao jovem Timóteo: não se entra em confusão, coisa feia. Ô pessoal, você está em casa assim, coisa feia, crente fofoqueiro, crente no ciclo de oração fazendo fofoca, levantando a voz para o outro. Irmão, eu sou um gerente apenas na igreja. Quando Jesus olha para cá, para Bom Jesus da Selva, para o Brasil, que é o ministério único do Brasil, que é a Assembleia de Deus Jesus para todos, o ministério único, não tem outro. Ele vê, ele fala comigo, diz: meu filho, eu estou precisando de fazer isso, porque eu sou o gerente. Aleluia. Que é o dono da obra, é Deus. Eu tenho que deixar ele mandar em mim. Tu está entendendo? Agora hoje muitas pessoas não, eu sou consagrado já, bispo, sou apóstolo. Quem tem que parar para mim ouvir agora é Deus. Está errado. Deus é o maior e vai continuar sendo o maior, é Ele. Nós temos que apenas falar o que Deus falou. Aleluia. Então o apóstolo Paulo ensina: meu filho, não se entre em confusão. Seja um obreiro que esteja firme, né? Preparado, aprovado por Deus. Porque o sistema está na política, está na igreja também, que a igreja também há uma política na igreja. O sistema está na igreja. Aí a pessoa é bonzinho, o obreiro da igreja, pastor, dizimista, fiel, oferta, alçada. O cara quer viajar, não falta gasolina para ele. O cara veio estar perreado, o pastor veio estar perreado, não falta dinheiro para ele. Então, o que é que ele faz? Ele sobrecarrega aquela pessoa de cargo, porque ele acha que ele é o dono da igreja. Ele não parou para ouvir Deus. Eu tenho aqui um irmãozinho na igreja, meu Deus, quero que eu oriente sobre ele. Estou querendo consagrar ele a presbítero. Fala comigo nessa madrugada, fala comigo, eu quero ter uma resposta do Senhor. Aí o Senhor responde, diz: pode me consagrar. Se o Senhor dizer não consagre, ele não vale nada para a obra de Deus. Não serve para nada. Então o sistema não pode estar na igreja, é errado. Você tem que ser consagrado a presbítero da igreja, diácono da igreja, evangelista da igreja, quando receber a aprovação de Deus. E o líder que está na frente, ele tem que ter essa humildade de conversar com Deus tudo que tem que fazer. Porque o cara pode até, os outros achar que não vale nada, mas Deus lá de cima diz: você é responsável por essa obra. Aleluia. E se cair fora, o cajado cai. Aleluia. O cajado cai nas costas. Aí o apóstolo Paulo diz: meu jovem, e outra coisa, você não está velho para ser obreiro, não. Novo. O Timóteo é novo na obra de Deus. Mas o cara tem muito respeito na obra do Senhor. Primeiro, vou sair da introdução. O obreiro aprovado tem compromisso com Deus. O obreiro aprovado e a obreira aprovada, ela tem que ter compromisso com Deus. Em primeiro lugar, compromisso com Deus. E viver de acordo na igreja.
ter comunhão uns dos outros. Nós somos membros um do outro. Tem que ter compromisso com Deus. A aprovação de Deus é mais importante do que a do homem. Os filhos de Jessé, foi apresentado, Davi, filho de Jessé. Mas quando o sacerdote foi lá, aí o velho, cheio do dinheiro, da grana, com certeza um cafezinho bom para ele, na hora que chegou, disse: eu vim aqui que Deus manda que na tua casa, Deus falou que na tua casa tem um que vai ser rei de Israel. Aí Jessé disse: valeu, na minha casa vai ter um rei, agora eu vou mandar em tudo. Vai ter um rei na minha casa? E foi o que ele fez. Ele escolheu aqueles filhos que ele tinha vários, eu esqueci daqui da quantidade de filhos, não sei se era 6 ou coisa assim, não sei. Vou ficar até quieto para não errar. Porque aí Deus falou, disse: esse aí não estraga o óleo com ele. Mas Senhor, esse aí não. Passa. O cara formado até os dedos. Vamos dizer, formado em administração, no caso, E não serve. Então foi trazendo de um a um, e Deus falando no coração. Samuel disse: esse aí não. Aí o velho disse: terminou os meninos que tinha aqui. O sacerdote perguntou: mas você não tem outro filho? Deus está falando no meu coração que era nessa casa e até agora ninguém achou. Não, tem um que está lá no campo, cuidando de ovelha lá. Maltratado, ele era o mais jovem, não sei porquê. Que na obra de Deus é assim, irmão. Eu não sei porquê que na obra de Deus é assim. Parece que o inimigo conhece. E ele começa a maltratar até mesmo antes da chamada, Davi, pequenininho, mas maltratado, é rejeitado da família, parece que não tinha bem estudo. Eu não pesquisei a vida de Davi, não sei que tinha frequentado em nenhuma escola, não sei que estava no campo. Aleluia. Aí Deus disse: manda chamar o menino. É ele que vai ser derramado óleo sobre ele. É ele que vai ser o rei de Israel. Aleluia. A vida é assim. Mas demorou muitos anos para Davi assumir o reinado. Houve muitos problemas, houve muitos obstáculos, mas Davi assumiu. Porque quando Deus fala, está falado. Davi era irmão dele só de pai, Porque se eles casaram, não botaram dele. Ele era só filho só do pai dele. Foi, mas era ele que Deus tinha separado, irmão? Era ele. Então, na obra de Deus, meu amado, é assim: o horário já foi. E não se trata apenas de fazer a obra, mas de fazer com excelência, fidelidade. Não se faz pela metade, porque pela metade Deus não recebe. Está entendendo? Não recebe. Deus é justo. Ele quer salvar nós completamente. Ele não quer que nós cheguemos no céu e ser escravo dos outros que estão lá. Não. O mesmo direito, a mesma casa, a mesma cidade para andar, as ruas para andar, de ouro, cristal. Mesmo direito. Ele não vai fazer pela metade. Jesus não veio para cá para cuidar pela metade. Jesus não veio para cá e dizer: é você, não. Jesus vem todos. Ele diz: todos que vêm a mim. Ele diz: de maneira para fora. É todo, irmão. Agora hoje você está não. Tem pastor, misericórdia por isso, tem pastor que está separando as pessoas para ficar na igreja, porque se ele não der renda financeira na igreja, ele não serve para ser obreiro, ele nunca vai ser consagrado obreiro. É uma Ana da vida que apenas só ora lá no canto e só chora lá no canto. Só Deus que ouve. Mas um dia Deus se levanta. E traz para frente aqueles que tira os que estão na frente, que era para estar lá atrás, e
e traz para frente, porque a obra é de Deus. E para que a obra continue sendo de Deus, nós temos que ser de Deus. Está entendendo? Nós temos que ser de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui desse momento, dessa mensagem sobre Daniel, né? Capítulo 1, versículo 8. Daniel foi levado à Babilônia, né? No tempo do cativeiro. Babilônia foi lá, conquistou Israel, levou, prendeu todo mundo, levou. E quando chega lá, um homem de muito talento, não sei, ainda jovem, e o rei colocou ele no primeiro lugar do teu reino. Mas ele falou: descia no beco. Isso aqui eu não falo, ali eu não ando. Foi. Aleluia. Não vou beber cachaça, não vou beber vinho, não vou fazer isso. E isso Daniel se separou. E olha que ele era escravo, foi levado a Babilônia como escravo, mas o escravo também se põe na presença de Deus. Ele se colocou na presença de Deus. Ele não desviou dos caminhos de Deus. Ele não parou de orar. Ele não parou de buscar. Quando alguém falava esse escravo, ele disse: escravo, mas cheio da presença de Deus. Nós podemos andar em qualquer lugar. Nós não podemos sentar. Nós podemos ir em qualquer lugar, pregar a palavra de Deus, levar o recado do Senhor, qualquer lugar. Estamos livres. O mundo é de Deus. O mundo é de Deus. Então nós podemos andar em qualquer lugar. Agora, desde que nós vamos como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Aleluia. Na hora que alguém precisar, ei, irmão João, faz uma oração aqui para a nossa reunião. O irmão João tem que estar preparado para fazer aquela oração, porque foi Deus que colocou ele. O irmão Ramiro do mesmo jeito. As nossas vidas, no momento que nós passamos a ser obreiro, nós temos que ter a vida totalmente mudada. Ela muda o nosso comportamento de ser, a maneira de ser. Agora, muitos usam esses poderes para se exaltar. Eles não têm vergonha na cara, eles passam nem falam com a gente, porque se acha que prega muito, né? Eu fui pregar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não é terra do Brasil. São Paulo também não é, Estados Unidos também não é, Japão também não é. Ei, o cara só era obreiro, ele foi pregar no Japão. O cara era obreiro quando ele vive a palavra de Deus, quando ele respeita o seu companheiro, o seu irmão, a sua irmã. É esse que é o verdadeiro servo de Deus. E é tão bom que eu gosto de falar assim, porque Deus manda, eu falo. Estou falando nesse momento ao vivo para todo o Brasil. E eu acompanho muitos os movimentos da internet, até mesmo aqui na nossa cidade. Tem cara aí que só porque é de uma igreja maior, né, nem fala com a gente. Está errado. E se continuar assim, não vai morar no céu. Ninguém consegue morar Deus. Consegue morar? Ninguém consegue passar Deus para trás. Ninguém consegue dar rasteira em Deus. Aqui que nós damos rasteira no próximo. Deus não dá, ele não aceita, ele é Deus. Antes de nada existir, ele já era Deus. Então ninguém consegue. Então Daniel era um homem desse jeito, não muito contaminado. Foi tanto que a perseguição foi grande no reinado, e chegaram um tempo que condenaram ele, né? Condenaram ele a jogar na cova do leão, mas Daniel não foi comido pelo leão. Sabe a história? Não foi comido, capítulo 6. Ele passou a noite toda no meio do leão, abrindo a boca, morrendo de fome, mas não conseguia comer Daniel, porque o verdadeiro crente não é comida de leão. Aleluia! O verdadeiro crente, ele é a palavra de Deus. O verdadeiro crente, ele é o servo. Aleluia! O verdadeiro crente, ele é a luz do mundo. O verdadeiro crente, ele está representando Deus que criou os céus e a terra. Aleluia! Quem diz que eu vou tragando crente? Traga os fracos, estou errado. Mas é cagado, mas por quê, mano? O tanto de crente que tem morrido comigo pelo leão, não dá para viver. Porque não são crentes de verdade. O leão chega e come, pisa em cima, maltrata, chama de crentinho, você não acredita em nada, rapaz. Fala assim, ó. Crente do teu jeito é muito pro inferno. É um ditado popular que eles falam. Estão certo.
Olha, crente do teu jeito, rapaz, tem muito no inferno. Ele se senta na cadeira de Deus, né? Aí ele julga. Então o cara está errado. Cadê que fizeram isso com Daniel? Fizeram? Nunca fizeram com Daniel. Você lembra daqueles 3 jovens que estavam com Daniel no dia da consagração da estátua de ouro? Tu acha que aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, dobraram o joelho para adorar o Deus da Babilônia? E do rei da Babilônia? Não dobraram, porque o verdadeiro crente, irmão, ele não se dobra diante de estátua, de estrutura, adiante da obra do diabo, porque ele é cheio do poder de Deus. Aleluia! Que Deus é esse? Que como qualquer coisa? Não. Nós somos filhos de Deus, irmão. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, não somos filhos bastados, não. Somos registrados. Nós temos o direito de herdar tudo aquilo que Deus tem, porque nós somos registrados como filhos de Deus. Aleluia! Desse jeito. Deus abençoe. Outro dia eu vou continuar esse assunto, isso é muito importante. Isso vai nos fortalecer, irmão. Isso vai dar um gás em nós. Isso vai deixar à vontade. Deus cobra. Aleluia. E quando Deus cobre, Ele pune. Aleluia. A responsabilidade não é só do pastor da igreja, a responsabilidade é de todo aquele que congrega na igreja, porque nós somos todos representantes de Deus. Não somos representantes do prefeito da nossa cidade, nem do governo do estado, nós somos representantes de Deus. Aleluia. Os representantes daqui morrem, se acaba amanhã. Cadê fulano? Morreu, se acabou. Cadê o outro? Também morreu. Mas cadê aquele que morreu também? Rapaz, aquele outro prefeito morreu também. Rapaz, o governador morreu também. E Deus continua de pé, mandando chuva para abençoar a terra e cuidando dos teus filhos, que somos nós, todo aquele que obedece a palavra de Deus. Amém? Vamos colocar de pé para fazer uma oração. Outro dia nós terminamos, né? Continua, aliás, nós continua com essa mensagem. E vai ser muitos dias só nesse assunto. Outro dia, outra oportunidade, vou falar sobre isso aqui. Eu ainda quero trazer ensinos sobre rendimento da igreja, né? Como funciona, aleluia, né? Então a gente vai aprender com o outro. Levei muito tempo para aprender alguma coisa, depois ensinar para vocês vão aprender juntamente comigo. Nós estamos ensinando também. Olha, nisso está tudo empenado. Jesus cura essa menina, vai em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso, Pai. Mais uma vez, Senhor, nós te damos graça. Nós te agradecemos por essa poderosíssima palavra. Meu Deus, está aqui nessa noite, teus filhos, tuas filhas vieram até esse lugar para ouvir essa grandiosa palavra. Mas eu quero te pedir nessa noite, mais uma vez, guarde essa palavra dentro de nós, do nosso ser, do nosso coração. E o Pai nos dê sabedoria para nós continuar ministrando a palavra e abençoando o teu povo, Pai. Nós oramos nesse momento, nós te agradecemos em nome de Jesus. Agora, mão assim, meus amados, que a graça do nosso Deus. Que a graça do nosso Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com cada um de vocês, irmão, não só hoje, mas que seja eternamente. Todos digam amém. Confirmaram? Então todos vão para as suas casas abençoados em nome de Jesus. Domingo, culto e santa ceia, viu? De oração amanhã e domingo em nome de Jesus. Amém. Eu